Agora que você já sabe o que é preciso para criar um personagem e começar a jogar, vamos falar das regras básicas do sistema de Guerra dos Tronos RPG. Um jogo de RPG nada mais é do que um narrador criando situações e jogadores reagindo a elas. Em tese, tudo poderia ser resolvido apenas com descrições e diálogos. Mas tanto o jogador quanto o narrador necessitam de parâmetros e variáveis para deixar o jogo mais divertido e parecido com a vida real. O livro de regras apresenta esses parâmetros e variáveis na forma de habilidades, qualidades, especialidades, bônus, penalidades e modificadores. Fora isto, existem as variáveis oferecidas pela jogada de dados, que confirmam o sucesso ou fracasso de uma ação. Então, o sistema de Guerra dos Tronos, assim como todos os RPGs, requer que os jogadores façam uma rolagem de dados de 6 faces para superar as dificuldades de realizar uma ação. Seja para vencer uma batalha, ganhar uma intriga ou comandar um exército, ou até mesmo para tocar flauta em uma feira a fim de receber trocados. Essas rolagens são chamadas de testes, e eu vou explicar como funcionam na prática ao longo do vídeo, mas antes de tudo, eu preciso que você entenda 2 conceitos básicos. O primeiro é que rolar dados é a maneira de determinar o sucesso ou a falha das ações que você tenta realizar, mas testes atrasam o jogo. Portanto, eles devem ser realizados apenas quando forem úteis. O livro de regras básicas fala que um teste deve ser proposto apenas quando o resultado da ação do personagem for incerto, ou se as consequências daquela ação forem importantes. Este é um bom ponto de partida, mas ao longo do tempo, você verá que existem testes úteis mesmo para ações corriqueiras. O outro conceito importante é compreender a fórmula por trás dos testes. Ela é a seguinte: o resultado é a soma dos valores obtidos nos dados de teste, tendo em conta a melhoria obtida nos dados de bônus, com os modificadores pertinentes a cada jogada. Parece complicado, não é? E é um pouco mesmo. Entretanto, eu vou explicar cada um desses pontos e você verá como a mecânica do jogo é muito elegante e cheia de possibilidades. Comecemos diferenciando dados de teste e dados de bônus. Chamamos de dados de teste aqueles que servem de base para uma jogada. Os dados de teste normalmente correspondem à graduação de uma determinada habilidade. Então, se você tem 4 graduações em agilidade, você rolará 4 dados de teste quando usar essa habilidade. Os dados de bônus, por sua vez, são dados rolados para tentar melhorar o resultado obtido nos dados de teste. Então, você nunca rola apenas os dados de bônus. Eles são rolados com os dados de teste, e caso os dados de bônus sejam melhores do que alguns dos dados de teste, você simplesmente troca um pelo outro. Para que você entenda melhor essa regra, vou dar um exemplo. Digamos que você queira disparar uma flecha com seu arco e que você tenha 3 graduações em pontaria e 2 graduações na especialidade arcos. Então você rolará 3 dados de teste pelo seu valor em pontaria e 2 dados de bônus pela especialidade arcos. Caso o resultado de algum dos dados de bônus seja maior do que qualquer um dos dados de teste, você simplesmente troca um pelo outro. Em resumo, você vai rolar 5 dados ao total e ficará com os 3 maiores resultados, pois sua graduação na habilidade é 3, e esse é o número que vale. As especialidades não são a única fonte de dados de bônus, eles às vezes surgem das circunstâncias. Diversos exemplos estão listados no livro de regras, mas preste atenção enquanto lê. Os dados de bônus apresentam a letra B de bônus, mas é fácil confundi-los com alguns dados de teste que vêm com a letra D de dado. Agora que explicamos a diferença entre os dados, vamos falar dos modificadores. Eles são números que são somados ou subtraídos da rolagem de dados para obter o resultado final. Então os modificadores somente entram no cálculo depois que os dados de bônus já fizeram a sua parte. Por exemplo, vamos supor que há um modificador de mais 2 naquela cena de disparo de flecha. Joga-se os dados de teste e os dados de bônus. Selecionamos os melhores números e os somamos. E só então adicionamos 2 pontos para chegar ao resultado final. Caso o modificador fosse negativo, subtrairíamos em vez de somar. Simples assim. Tendo explicado isso, vamos analisar o último ponto da rolagem: dados de penalidade. Apesar do nome, eles não são dados propriamente ditos. São mais uma obrigação de descartar dados de teste já rolados em razão de algo que o personagem está sofrendo, como uma lesão ou frustração. Em outras palavras, rola-se o dado de teste e os dados de bônus, depois seleciona-se os melhores resultados de acordo com o valor de habilidade. Mas, antes de somar ou subtrair qualquer modificadores, aplicam-se os dados de penalidade, descartando alguns dos dados de teste, sempre do menor para o maior. É um erro comum interpretar que os dados de penalidade seriam aplicados antes da rolagem dos dados de teste e dados de bônus, o que efetivamente reduziria a própria quantidade de dados rolados. Mas na verdade, eles são descartados após a rolagem.
de modo que a quantidade de dados se mantém constante durante o jogo. O que varia é quantos deles serão considerados no cálculo final. As modalidades mais comuns de dados de penalidade são as lesões e as frustrações, mas elas serão assuntos de outro vídeo. Por enquanto, basta saber que há mais de 2 tipos de dados de penalidade no livro de regras. Eles são apresentados com a letra D, como os dados de teste, mas, diferente destes, sempre tem um sinal negativo na frente, como é esperado de uma penalidade. Gostaram das dicas? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sino das notificações para receber novos vídeos. Até mais!